Oi, voltamos. Desculpem o atraso. Estou abrindo a chamada aqui, tá? Só um pouquinho. Tomando uma cerveja, Shine? Não, hoje eu tô tomando café. É bom. Alane, está? Ana está? Eu não vi aqui. Andriele está? Ariane. Augusto está? Bernardo não. As Brunas, as três. Camilo, sim. Shine, sim. Christian, sim. David, sim. Eduardo, ok. Stefano, ok. Everaldo, ok. Gabriel, sim. Guilherme, sim. Gustavo, sim. Jane, sim. Joana, sim. João, sim. Karen, sim. Kelly, a Kelly me disse que estava com problema de internet. Letícia, sim. Lucas, sim. Luísa, sim. Maicon, sim. Marlúcia, ok. Pamela, Regis, sim, sim. Renata, Tadeu, Thales, sim. Verônica, Vitor Portela, Vitor Triquez, não. Tá. Alguém não foi chamado, né? Porque eu falo tudo bem rapidinho, porque eu já olho quem tá, quem não tá. Beleza. Então, gente, nós começamos a analisar o procedimento para aquela tutela de urgência antecipada, né? Em caráter antecedente. Aquele tipo de... Sim, Luca, eu vi. Sem problema. Aquele tipo de pedido urgente em que se busca a antecipação daquilo que será discutido no processo, né? O pedido, então, da tutela de urgência antecipada, ele é inteiramente relacionado com o próprio mérito do processo. Você está antecipando o mérito do processo. E aí vocês puderam ver que o código dá uma aliviada nos requisitos da petição inicial quando a situação de urgência for contemporânea ao próprio ajuizamento da ação. A parte vai ter a possibilidade de protocolar uma petição inicial mais reduzida, em que vai fazer o pedido da tutela provisória, vai expor a lide, vai expor um pouco do direito, vai indicar qual que é o pedido que ela vai procurar fazer com a ação definitiva, e aí que o juiz vai ter duas possibilidades, né? As duas possibilidades mais óbvias, dizer sim ou dizer não. Se ele concordar com o autor, se ele deferir aquilo que o autor está pedindo, o autor vai ter um prazo de 15 dias para aditar a petição inicial, que é complementar ela, e complementando essa petição inicial, bom, nós teremos início ao processo de conhecimento. O réu vai ser intimado, citado para comparecimento na audiência de conciliação e mediação, aquela do 334, que vocês viram na semana passada, e se não houver acordo, vai abrir o prazo para apresentar a contestação, né? E foi mais ou menos isso que a gente viu aí no finalzinho da aula, tá? O que acontece quando, na petição inicial, lá, que nós vimos nas últimas semanas, o que acontece quando o autor não realiza a emenda à petição inicial?
Quem é que lembra aí o que acontece quando o autor não emenda a petição inicial? Que o juiz determina a emenda à petição inicial e o autor não faz nada. É indeferido? Em deferimento da petição inicial, certo? Aí o processo é julgado extinto sem o julgamento de mérito. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo, o processo será extinto sem resolução de mérito. Acontece a mesma coisa, porque nessa situação aqui, se você faz uma petição inicial resumida, reduzida, significa que você fez uma petição incompleta. E a petição incompleta não vai adiante, ela é indeferida. Tá? Então, por isso que, se o autor não cumprir esse prazo de 15 dias, ou um prazo diferente, maior, né, que o juiz fixar, o processo vai simplesmente ser extinto. E é óbvio também que esse aditamento vai acontecer nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais, porque o processo já foi iniciado, nós já temos um número, né, nós já temos um juízo competente. Precisa indicar o valor da causa, porque em todos os processos tem que ter o valor da causa. Mas aí tem um requisito um pouquinho específico. O autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput desse artigo. Veja bem, o juiz, ele não vai presumir nada em nosso favor. Vocês já lembram que não existe pedido implícito a não ser aqueles lá de juros, correção monetária e verbas sucumbenciais. Não existe pedido implícito. O pedido ele tem que ser certo. Então, o juiz não vai presumir que nós estamos ajuizando, que nós estamos protocolando uma petição inicial nesse sistema reduzido do artigo 303. Nós temos a obrigação de indicar na petição inicial que estamos fazendo isso. É nossa obrigação dizer, seu juiz, essa petição inicial é aquela prevista no artigo 303 do Código de Processo Civil, tá? Eu só estou apresentando mais detalhadamente a urgência e se o senhor conceder a tutela, eu vou aditar essa petição inicial em 15 dias. Precisa estar presente na petição inicial que se trata dessa hipótese do artigo 303. Porque se não estiver, o juiz pode simplesmente indeferir a nossa petição inicial ou ele pode determinar a emenda da petição inicial sem se dar conta que é a do 313 e assim por diante. Por isso que está escrito no código que nós precisaremos indicar nessa petição que se trata dessa petição aí, tá? E aqui nós vimos, até aqui, o que acontece quando o juiz concede, né? Quando o juiz concede, o que nós precisamos ter até como requisitos formais dessa peça. Faltou saber o que acontece quando o juiz diz não para esse nosso pedido. Né? Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem o julgamento de mérito. Ou seja, protocolamos essa petição inicial requerendo a tutela de urgência, o juiz não deu, então a gente vai precisar emendar a petição inicial para que o processo possa prosseguir. Daí vai se realizar a análise sobre o mérito daquele processo, né? É isso que vai acontecer. Tá? Esse é o procedimento dessa tutela provisória de urgência requerida em caráter antecedente, tá? Esse é o procedimento, isso é o que o autor precisa seguir. Só que o artigo 304, ele apresentou uma verdadeira inovação no nosso sistema processual. É um artigo muitíssimo interessante, esse artigo 304. Tá? Ele fala da possibilidade de estabilização da decisão que concedeu a tutela provisória. Estabilização.
Aqui, vocês precisam tomar cuidado, de novo, com as palavras, porque se tornar estável não significa que se tornou definitivo. Segue sendo uma tutela provisória. Mas ela se tornou estável naquela situação ali. E essa estabilização, ela é também uma forma de substituir aquelas ações cautelares satisfativas que nós tínhamos, como eu falei, que nós tínhamos no CPC anterior. Tá? Então, se acontecer aquilo que está previsto no caput do artigo 304, a decisão que concedeu a tutela provisória, ela se tornou estável. Tá? Veja bem, estável significa que ela somente vai ser modificada por uma outra decisão em um outro processo. E quando ela se tornou estável, aquele processo em que ela foi concedida vai ser extinto. Tá? Isso é relevante a gente saber. Estabilidade não cria coisa julgada, tá? Coisa julgada é uma outra coisa. Coisa julgada é algo que acontece com as decisões de mérito, especialmente, que transitaram em julgado, tá? Decisão de mérito do processo. A sentença de mérito que definiu se a ação será julgada procedente ou improcedente. Com essa daí acontece a coisa julgada. Com a tutela provisória acontece somente a estabilização. E quando que acontece a estabilização? Quando o juiz concedeu a tutela e o réu não apresentou recurso. Qual recurso? Agravo de instrumento. Se o réu não apresentou recurso, aquela decisão ali se tornou estável. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303, é o que nós vimos há pouco, daquela petição inicial reduzida, enfim, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. No caso previsto no caput, o processo será extinto. É isso que é interessante. Né? O processo é extinto. E aí, para modificar, somente se alguma das partes ajuizar um novo processo. Porque os efeitos dessa decisão aí que se tornou estável, eles vão perdurar enquanto não for ajuizado um novo processo e nesse novo processo ter uma nova decisão. Então, pensem assim, tá? Pensem assim. É uma ação em que se busca a realização de uma cirurgia. Se processa um plano de saúde que não está querendo fazer a cobertura de um determinado procedimento cirúrgico. E aí o juiz dá a liminar e rapidinho a cirurgia acontece. Pode ser que o plano de saúde nem queira mais recorrer disso daí. Não recorre, se tornou estável, a decisão foi cumprida e era isso. Acabou a discussão do processo, porque, veja bem, nessas situações que são meramente satisfativas, algo que precisa ser feito naquele exato momento e é feito, vai haver, às vezes, uma desnecessidade de se continuar um processo até o final. Poxa, se a decisão aconteceu ali e ela foi cumprida, por que nós somos obrigados a permanecer talvez um processo inteiro aí, contestação, e réplica, a produção de prova e tal, e para ter a sentença, para daí sim confirmar aquela decisão inicial? Então pode ser que o réu não queira, não tenha intenção de recorrer disso aí, porque sabe que vai perder, e aí já atalha, já economiza, já encurta caminho. Bom, aquela decisão lá, ela se tornou estável. Se tornou estável. E ela vai se tornar estável, ela vai ter
efeitos até que um outro processo seja julgado para revisar isso daí, para cancelar isso daí. Podia ser sempre fácil assim, né? Não vamos brigar, vamos deixar por isso mesmo. Eu perdi aqui 50 mil para custear a cirurgia do cara, mas eu não vou brigar, fica por isso mesmo, né? Podia ser sempre assim, realmente. Seria mais fácil. Tá? E aí, é claro, né? Esses parágrafos aqui, eles são muito simples, tá? É só ler eles que se entende, né? Qualquer das partes pode demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar essa tutela. A tutela antecipada, ela conservará seus efeitos enquanto não for revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida nessa outra ação ali que foi ajuizada. Qualquer das partes pode requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para daí tirar cópia do processo, né? Qualquer das partes pode pegar esse processo para tirar cópias, mas isso daqui é importante. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, prevista no parágrafo 2º desse artigo, extingue-se após 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo 1º. Ou seja, foi concedida a medida, não houve recurso, se tornou estável a decisão, o processo foi extinto. Uma das partes, o réu, provavelmente, né, pretende ajuizar uma ação para revisar isso daí, para reformar, enfim. Ele tem 2 anos da ciência dessa decisão que extinguiu o processo para ajuizar esse processo novo. Tem algumas críticas doutrinárias a respeito desse artigo aí, desse prazo. Eles mas como assim? Se não fez coisa julgada, como é que tu vai exigir um prazo? Não tem problema nenhum. A parte já está sabendo, desde o começo, que pode recorrer daquela decisão. Não recorreu. Ela já está sabendo que tem 2 anos para revisar aquilo. Se não utilizou, se não exerceu esse direito no prazo de 2 anos, vai com Deus. Segue teu caminho. Não tem o que fazer. Né? Nós temos algo parecido, que vocês verão no semestre que vem, que se chama de ação rescisória. Só que a ação rescisória, ela é utilizada para rescindir a coisa julgada, né? Para rescindir uma decisão definitiva que transitou em julgado em um processo, que também tem 2 anos. Se para rescindir até a coisa julgada tem prazo de 2 anos, por que não vai ter prazo nessas decisões que são somente estáveis? Então, mesmo, apesar dessas críticas aí, existe, né? Existe esse prazo e ele deve ser cumprido, ele deve ser atendido. E o último parágrafo fala justamente da coisa julgada. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes nos termos do parágrafo 2º desse artigo. Não é coisa julgada. Não é uma decisão de mérito que analisou a questão e definiu tudo. Não. É uma decisão de tutela provisória que se tornou estável. É um instituto diferente. Nós temos a sentença de mérito que transitou em julgado, que aí faz a coisa julgada material, e nós temos a decisão da tutela provisória antecedente em caráter... a tutela de urgência antecipada em caráter antecedente que se tornou estável. É isso, são coisas distintas. Não é coisa julgada. Mas ela é bem forte. Ela somente vai ter os seus efeitos cessados a partir do momento em que houver uma outra decisão em um processo específico com essa finalidade. Esse é o procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, tá? Somente para as tutelas antecipadas e não para as tutelas cautelares, porque as cautelares nós vamos ver em seguida.
Também não é para as tutelas de evidência. Tutela de evidência você vai acabar fazendo de outro jeito, né? Você vai incluir na tua petição inicial, enfim, é outra coisa. Aqui é para as tutelas antecipadas, quando a urgência ela é contemporânea ao ajuizamento da ação. Deve-se indicar que estamos fazendo essa petição inicial reduzida. Se for concedida, precisamos aditar, precisamos complementar, sob pena de extinção do processo. Tem valor da causa. E a decisão, ela tem a possibilidade de se estabilizar. E é estabilizar, não é se tornar definitiva. Ela só se torna estável. Ok? Dúvidas? Sem dúvidas? Não. Tá bom. Agora vamos para o procedimento irmão. Procedimento irmão, pode ser, porque é parecido, mas não é igual, né? Não é irmão gêmeo. Procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Tá? Nós também temos aqui uma petição inicial reduzida. Nós também temos uma tutela com urgência que é contemporânea ao ajuizamento da ação, mas o meu objeto é diferente. Aqui, eu estou buscando o resultado do processo de forma antecipada. Aqui, eu estou querendo, como eu já falei antes, conservar alguma coisa. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, é muito parecido com o que vocês viram aqui. Tá? Também é uma petição inicial, de certa forma, reduzida, né? Antes, quando falamos sobre as disposições gerais da tutela de urgência, eu disse, o artigo 301 a gente vai ver mais para frente na aula de hoje, só quando falarmos sobre a tutela cautelar antecedente, né? O que está escrito aqui? A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Vocês lembram, né? O exemplo que eu dei. Digamos que se esteja discutindo a propriedade sobre um determinado carro, eu posso requerer, com medo que o réu se desfaça do carro, eu posso requerer que o juiz determine o sequestro desse carro. Eu posso. Isso é uma medida de cautela para assegurar alguma coisa relacionada ao processo, mas não é necessariamente a antecipação do meu pedido de mérito. Tá? Então, esses exemplos aí previstos no artigo 301, eles são todos de medidas cautelares, tá? Arresto. Quando eu peço para que o juiz mande o oficial de justiça na casa do devedor, na casa do réu, para que ele arreste quantos bens forem necessários. Então, eu posso utilizar isso aí, por exemplo, em uma ação de cobrança, ou em uma ação de execução mesmo, porque eu posso ter informações de que o devedor está se desfazendo dos seus bens. Eu não sei quantos bens ele tem na casa dele, mas eu posso pedir para o juiz mandar o oficial de justiça lá arrestar tantos bens quanto forem encontrados. O arresto, ele não tem um bem específico individualizado. E é essa a principal diferença entre arresto e sequestro. Porque o sequestro de bem é o sequestro de um bem específico. É um bem individualizado. É o carro, naquele exemplo que eu utilizei ali, da discussão de propriedade sobre o carro. Arrolamento de bens. Listar, arrolar quantos bens. Existia uma ação cautelar específica, tanto para sequestro, quanto para arresto, quanto para arrolamento no Código de Processo Civil anterior. Agora, isso aqui são todas medidas cautelares em tutelas provisórias.
Arrolamento de bens, portanto, é assim, manda o oficial de justiça na casa da pessoa para ele listar todos os bens. Então, pensem assim, estamos desfazendo uma sociedade empresarial, uma pessoa jurídica. E o autor do processo está se sentindo lesado, porque ele é sócio da empresa, tal, não está tendo acesso a ela. E ele tem uma porcentagem sobre os bens daquela empresa. Digamos que seja um restaurante. Ele pode pedir como medida cautelar para que o oficial de justiça vá até esse estabelecimento comercial e liste todos os bens que tenham lá para evitar que se desfaça desses bens, porque daí pelo menos já está se sabendo quais são todos os bens listados para ser feita a divisão entre os sócios futuramente. Então tem lá 4 refrigeradores, 50 mesas, 150 cadeiras, talheres e assim por diante. Aí o oficial de justiça vai arrolar esses bens. E a última possibilidade aqui, né? A última, pelo menos mencionada, registro de protesto contra a alienação de bem. Isso daí nada mais é do que fazer uma anotação, tá? Averbar, por exemplo, na matrícula de um imóvel, que existe um processo judicial contra o proprietário daquele imóvel. Porque aí, se por acaso o réu vender esse imóvel, o comprador não pode alegar que agiu de boa fé. Não, porque ele sabia que existia um processo. Está lá, público, na matrícula do imóvel. Então, como existe, ele não pode alegar desconhecimento. Isso daí são todos exemplos de medidas cautelares. Tá? Sempre que... E aí vocês podem notar... Hein, professor? Fala. Desculpa interromper, mas... Imagina. No caso, se for um imóvel só no nome, não corre o risco de perder, não, né? Assim, ó, Camilo. Eu tenho que te dizer que não, né? Não corre o risco. Porque existe a lei da empenhorabilidade do bem de família que diz que o imóvel, que é o bem de família, ele é empenhorável. Então, Sim, não, sendo o único bem do cara, especialmente aquele em que ele reside, não vai ser penhorado, não corre o risco de perder, tá? Mas, por exemplo, se a dívida é de IPTU, se a dívida é de condomínio, se a dívida é de condomínio e se a dívida é, por exemplo, do financiamento para comprar aquele imóvel, bom, aí tu vai perder, né? Não, isso sim, isso eu tô sabendo. Então, assim, se a dívida ela é originada pelo próprio imóvel, aí tu pode perder. Aí essa empenhorabilidade deixa de existir. E também se você abre mão dessa empenhorabilidade num contrato, você vai ser, você faz um contrato e você coloca em garantia esse imóvel ali, então quer dizer que você está abrindo mão. Né? Ou se você é fiador de um contrato, você pode perder. Então, tem algumas exceções a essa regra de empenhorabilidade, mas a regra geral, tu tem inteira razão, né? É empenhorável. Tá, beleza, valeu, brigadão. Imagina. Eu gosto que me interrompam, gente. Eu gosto, vocês sabem, eu gosto de falar sobre diversas coisas, fica mais dinâmica a aula. Então, essas medidas cautelares, vocês podem ver que elas não se confundem com o mérito. Elas apenas... Porque o mérito, qual que é o mérito de uma ação de cobrança? É a dívida. É receber a dívida. Só que para receber a dívida, o devedor precisa ter patrimônio. Então, você está simplesmente tentando garantir que aquele patrimônio exista no momento de se penhorar bens, de se mandar a leilão, esse tipo de coisa. Você está tentando garantir, você está tentando assegurar que esse processo mais para frente ele vai ter sucesso, né? Você está pretendendo conservar essa situação, tá? Essas medidas cautelares servem para conservar bens, pessoas ou provas que possam sofrer perigo de lesão em razão da longa marcha processual. Tá? E
as principais, aí tem uma questão aqui no parágrafo único desse 304, 5, desculpa, que é assim: caso entenda que o pedido a que se refere o caput, tá? Tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Caso entenda que o pedido de tutela cautelar requerido em caráter antecedente se refere, tá? Desculpa, tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. Posso sim, tá? Assim, Joana, um imóvel, tá? Vamos pensar num imóvel que é um exemplo mais fácil, tá? Todos os imóveis, eles têm um registro, certo? Eles possuem aquilo que se chama de matrícula. Eles têm um número. Todos os imóveis, eles têm um número e eles estão registrados no cartório de registro de imóveis, tá? Se você quiser consultar um determinado imóvel e você tem o número da matrícula, você chega no cartório de registro de imóveis e pega a cópia dessa matrícula. Então, tá lá toda a descrição do imóvel, quem que é o proprietário, se tem algum tipo de restrição naquele imóvel, como financiamento habitacional, penhora, alguma coisa assim. Tem diversos registros, então você tem a descrição total desse imóvel ali, tá? Num papel, num documento, em um registro público, tá? E o que significa isso aqui, ó? Registro de protesto contra a alienação. É você registrar um protesto, tipo, protestar contra a alienação de bens. O que é alienação de bens? Venda. Alienação é vender. A alienação nada mais é do que vender. Então, você pode fazer um pedido dessa medida aí de registro de protesto contra alienação de bens para requerer que o juiz autorize que seja registrado para que faça ser incluído nessa matrícula do imóvel que existe um processo contra o dono daquele imóvel e que você está protestando contra qualquer venda que venha a ocorrer desse imóvel lá para frente. Justamente porque existe porque você entende que se o camarada vender aquele imóvel, ele não vai conseguir te pagar alguma coisa ou o próprio resultado do processo vai estar ameaçado, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma anotação, é um registro, é uma averbação, o nome técnico, que é feito na matrícula desse imóvel aí. Entendeu? Sim, entendi. Obrigada. Beleza. Esse parágrafo único que eu estava falando antes, caso entenda que o pedido a que se refere, o caput desse artigo aí, tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. Gente, os procedimentos do 303, que é o que a gente viu há pouco, e do 305, que a gente está vendo agora, eles são distintos, tá? O procedimento é distinto. Ele tem uns prazos diferentes, tem uma consequência diferente. Nesse do 305, não existe a possibilidade de estabilização da decisão. Então, por isso, se o teu objeto for de antecipação, tá? Se o teu objeto for de antecipação, mas você fizer como se fosse um objeto cautelar, o juiz vai receber como se fosse o do artigo 303. Vai receber como se fosse uma tutela antecipada. Ou seja, você está cometendo um erro, mas é um erro tolerado pelo Código. Isso se chama fungibilidade. Vocês ouviram falar de fungibilidade comigo lá em Direito das Obrigações.
Os bens infungíveis são os bens certos, são os bens insubstituíveis. E os bens fungíveis são aquelas coisas incertas que podem ser substituídos. Então, vocês utilizem essa palavra fungibilidade com relação justamente a isso. A possibilidade de substituição, de adequação. Tá? Porque vocês vão indicar na petição inicial que é uma questão cautelar. Mas se for uma questão antecipatória, o juiz, por conta própria, vai receber nesses termos aqui. Por exemplo, vocês pedem a realização da cirurgia, mas fundamentando nesse artigo 305 aqui, como se fosse uma questão cautelar. Mas não é. É uma questão antecipatória. Por isso, então, que eu estou dizendo que isso é um erro tolerado pelo Código. Porque o juiz ele vai pensar, não, tudo bem, dá tempo de corrigir. É só uma questão de, como as petições iniciais serão muito parecidas, a petição inicial em si, do 305 e a do 303, elas são muito parecidas, o que muda é da petição inicial para frente, então o juiz vai acabar recebendo com fungibilidade, e aí ele vai determinar o processamento de acordo com o 303. E aí, de acordo com o 303, se conceder a medida, 15 dias para emendar a petição inicial, para aditar a petição inicial, no caso, de forma que, se não for aditada, vai ser extinto o processo. Sendo aditada, intima-se, cita-se o réu para a audiência de tentativa de conciliação ou mediação e depois a contestação. Tá? E se o juiz não conceder, emenda a petição inicial em 5 dias. Se não houver recurso da decisão que concedeu, estabilização da decisão. Aqui é diferente. Foi protocolado, tem esse pedido cautelar, aí o réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar esse pedido e indicar provas que pretende produzir. 5 dias. Só que se não contestar, o juiz vai presumir que são verdadeiros aqueles fatos alegados pelo autor e vai julgar dentro de 5 dias. Mas só que se contestar, observa-se o procedimento comum. Tá? Aquele que a gente já estava vendo. Só que o juiz ele também pode simplesmente conceder a cautelar. Né? No momento que ele concede a cautelar, e é no momento da concessão da cautelar, abre-se prazo para aditar aquela petição inicial da mesma forma que aconteceu antes. Só que ao invés de ser 15 dias, como era antes, são 30 dias. Tá? Caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido da cautelar. Tá? Então, o pedido principal pode ser formulado com a cautelar, é o código dizendo, tá, se você não quiser fazer a petição inicial reduzida, você faz ela completa. A causa de pedido pode ser aditada no momento da formulação do pedido principal, beleza, tu pode aditar em seguida. E apresentado o pedido principal, as partes serão o quê? Procedimento comum, intimadas para audiência de conciliação ou de mediação, e não havendo autocomposição, abre-se o prazo para contestação. Gente, eu falei bem rápido esse procedimento, pelo mesmo motivo que eu falei rápido o procedimento do outro. Tá? Porque a gente, em algum momento, vai acabar se habituando com os prazos, mas o mais importante para vocês agora é saberem do que se trata. Porque os prazos, eles estão claros ali. Então, como por enquanto, e especialmente nesse semestre, né, vocês vão fazer provas online, então o código vai estar do lado de vocês, se eu fizer qualquer pedido referente a prazo, vai estar no código. É só vocês olharem. O mais importante é vocês saberem diferenciar as coisas. Precisa saber identificar o que é algo cautelar e o que é uma tutela antecipada. Porque os procedimentos são distintos. Um procedimento permite estabilização estabilização da decisão, né? Estabilização da tutela provisória. Tem uns prazos diferentes, 15 dias e tal.
O outro não tem estabilização, o outro tem um objeto cautelar somente para garantir alguma coisa para o processo, mas ele é vinculado ao processo, ele não é o objetivo final do processo. Tem os prazos diferentes, 5 dias para cá, 5 dias para lá, 30 dias para aditar. Precisa aditar, mas lá pelas tantas, ele vai entrar na marcha processual do processo de conhecimento pelo procedimento comum, que é o que nós estamos vendo nesse semestre. Da mesma forma que acontece com a tutela antecipada. Em algum momento, está num caminho diferente, vai entrar nos trilhos do processo de conhecimento. Porque isso aí funciona como uma preparação de algum jeito, tá? Só que, claro, não podendo confundir com aquilo que existia na sistemática anterior. Que era uma preparação, mas era uma preparação separada, praticamente. Aqui não, aqui você iniciou de forma resumida por causa da urgência, mas depois você vai complementar e a coisa vai se tornar um procedimento comum. É isso que é importante. Tá? E no caso anterior, quando estabilizava a tutela provisória, ela tinha eficácia até que um novo processo viesse e uma decisão nesse novo processo revisasse a questão, mudasse, alterasse aquele entendimento anterior. Certo? Isso era o procedimento de antes. E vocês também já sabem, desde as disposições gerais, que as decisões das tutelas provisórias, elas têm efeito até que sejam revisadas, sejam modificadas. Então, vai ter validade durante todo o processo até que aconteça alguma coisa específica para modificar aquela decisão. Então, aqui, nesse artigo 309, tem as possibilidades de cessar a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, da tutela cautelar concedida em caráter antecedente. Se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, é óbvio, tá? Se não for efetivada dentro de 30 dias, cautelar, né? Se ela não for efetivada em 30 dias. Ou o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Gente, é óbvio, né? Vamos combinar que essas regras aqui, elas são completamente previsíveis. Se eu não emendar minha petição inicial, eu sei que a minha petição inicial vai ter um fim dramático com indeferimento. Essa questão aqui é mais específica, né? Bom, se a medida não for efetivada em 30 dias. Daí quer dizer que a urgência não foi atendida e a própria cautela não foi feita. E se julgar improcedente o pedido principal ou extinguir o processo sem resolução de mérito, bom, o que está escrito aqui? A parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável. Vocês já sabem que uma sentença desfavorável vai acabar modificando essa tutela provisória. Já aconteceu comigo de ganhar a tutela provisória no início do processo, e aí na sentença de primeiro grau, o juiz entender que eu não tenho razão e colocar expressamente na sentença: revogo expressamente a tutela provisória concedida anteriormente. Parou de valer. Parou de valer aquela determinada decisão. Não tem mais efeitos. Tá? E a grande questão, que é um pouco diferente lá da tutela de urgência antecipatória, enfim, que daí vocês lembram que eu fiz 2 vezes o pedido parecido no mesmo processo, né? Só que aquilo era uma tutela antecipatória. Na questão cautelar, se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Tá? O código aqui não quer uma repetição de pedidos. Ele não quer. Tá? E aí, só para comparar com o que aconteceu antes, caso entenda na antecipatória, tá? Caso entenda que não há elementos para concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem o julgamento de mérito.
aqui acontece algo parecido, tá? Que é a possibilidade de se prosseguir o processo. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento da decadência ou da prescrição. Gente, você fez o pedido de tutela cautelar e não conseguiu, tu pode seguir com o processo. Especialmente, gente, porque aí o resultado do processo, ele não é necessariamente relacionado com o resultado da tutela cautelar. A gente já sabe, tá? Não por uma questão que está escrita no código, mas a gente já sabe que se o juiz te conceder uma tutela antecipada, por exemplo, ele está inicialmente, pelo menos, entendendo que você tem razão. Na questão cautelar, não tem isso. Porque a cautelar, ela é relacionada com o processo, mas ela não faz parte do mérito do processo. Então, o juiz sequer analisou o mérito do teu processo, ele somente analisou a tua determinada urgência, a urgência por aquela questão de cautela. Então, segue o processo e vamos discutir o caso de mérito, né? Vamos discutir o mérito daquela determinada ação. E esse, pessoal, esse é o panorama das tutelas de urgência dentro do direito, das tutelas provisórias de urgência dentro do processo civil brasileiro. Tá? Tutela de urgência pode ser antecipada ou cautelar, incidental ou antecedente. Tá? Temos disposições gerais, temos aqueles requisitos que são essenciais vocês sempre saberem: probabilidade do direito, fumus boni iuris, e perigo do dano, periculum in mora. Isso é essencial. É essencial. Tá? Pode ser feito a qualquer tempo, os seus efeitos duram enquanto durar o processo. Então, tem todas aquelas questões gerais sobre essa tutela de urgência, tá? Mas vocês devem lembrar que quaisquer prejuízos causados à outra parte deverão ser ressarcidos. Isso para qualquer tutela provisória, tá? E aí nós temos os dois procedimentos. O da tutela antecipada, antecedente, que aí tem possibilidade de estabilização da decisão, e o da tutela cautelar antecedente, que aí tem esse procedimentozinho, mas ambos em algum momento vão se tornar um procedimento comum. Né? Começa atalhado, mas depois se torna um procedimento comum. Ok? Dúvidas, gente? Nada? Que barbada esse assunto, hein? Que barbadinho esse assunto. Tudo certinho, Felipinho. Tá bom, Alan? Tá bom. Então, gente, olha, eu acho que por hoje tá legal, tá? Acho que vocês já viram regras suficientes. Não é muito difícil, não. É só questão de adequar os conceitos, né? Saber os conceitos. Eu acho que por hoje tá legal. Vocês já... acho que vocês já viram bastante regras, já deu o equivalente a uns vários artigos aí, sei lá, 20 artigos. 294, não, 17 artigos, sei lá. Tô mal de conta, mas é por aí. Acho que tá legal. Não, 10 e 14, não, 24 artigos vocês já viram hoje. Acho que tá bom, mesmo que nós não tenhamos passado cada um individualmente, acho que tá bom. Semana que vem, gente, eu ressalto novamente para vocês. Vai ser o trabalho da petição inicial, tá? Essa semana eu apliquei a petição inicial na turma de terça-feira, tá? Teve alguns que reclamaram um pouco, né? Ou que acharam que é muito difícil e tal. Gente, é claro que é difícil. Vocês nunca fizeram?
Quando não tem uma frase feita da internet, qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? É aquelas coisas de coach quase, né? Mas é isso, gente. É difícil porque é a primeira vez. É a primeira vez que a maioria de vocês vai fazer. E é a primeira vez que a maioria de vocês vai fazer sem ter noção do caso. Vocês vão conhecer o caso na aula. Então, é claro que é difícil. E é claro também, gente, que eu não vou corrigir essa petição inicial como se vocês fossem formados. Como se vocês estivessem fazendo o exame da OAB. Eu sei que é a primeira. Então, vocês já me conhecem um pouco, eu premio o esforço individual de cada um. Então, se vocês se esforçarem para fazer uma petição inicial legal, vão ganhar nota cheia. Se vocês não copiarem daqueles modelos podres que tem na internet, vão ganhar nota cheia. Se cada um fizer individualmente, o que isso significa? Que eu não receba 4, 5 petições iniciais idênticas, que já aconteceu, vocês vão ganhar nota cheia. A ideia é justamente estabelecer o primeiro contato de vocês com a prática processual. Eu sei que alguns de vocês já fazem estágio, mas muitos não. Então, é isso, é o início de uma caminhada, né? Então, procurem não ficar nervosos com a tarefa que tem para fazer e procurem fazer a melhor tarefa possível. É isso. Tá? E eu estarei em aula para auxiliá-los, né? Para tirar as dúvidas mais pontuais. Vai ser no final da aula. Não, vai ser a aula inteira. A aula inteira. Tá. Isso. Porque é um trabalho demoradinho, né? A gente vai fazer no início da aula para entregar no final da aula, isso? É isso. Ok. E se... Vai ganhar um caso diferente ou vai ser o mesmo para todo mundo? O mesmo caso para todo mundo. Então, é claro, vocês vão acabar fazendo alguns debates pelo WhatsApp, né? Isso aí faz parte. Normal, ótimo. Tá bom? Tá bem? Estamos conversados? Sim, Felipinho? Tá bom. Então... Então, gente, vamos começar o final de semana, tá? Um bom final de semana para todos vocês. Obrigado pela companhia. É sempre um prazer, sempre divertido. Se cuidem, fiquem bem. E até semana que vem, tá? Boa noite. Bom descanso. Até mais. Boa noite, querido. Boa noite. É os guri. É os guris.